dois, três, testando. Fala, profissa! Aqui quem fala é Matheus Williams. E Guilherme Williams. Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. O tema de hoje é letras português. Pede a gramática e o dicionário e vamos nessa! Nossa mesa de convidados hoje tem dois integrantes. E eu vou começar apresentando ele, que é licenciado em letras, inglês e português, assim como em direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui pós-graduação em Língua e Literatura Espanhola, também pela UFO, além de ser pós-graduado em Direito do Consumidor. Atualmente é mestrando de Literatura na Universidade de Brasília, onde também realizou o curso de extensão em Literatura Africana em Língua Portuguesa. Atua como professor de língua portuguesa desde 2001. Falamos com Yuri Augustus. Fala um pouquinho mais de você aí, Yuri, pra gente hoje. E aí, pessoal? Bom, além dessa ficha corrida que foi falada aí, eu também atuo na área de educação voluntária, e essa área foi, inclusive, onde eu comecei, né? Foi a primeira aula minha foi em curso voluntário, então acho que, além da área profissional ligada a instituições particulares, também o trabalho voluntário ajudou bastante nessa minha trajetória. E ser professor, para mim, é algo bastante enriquecedor, mas tem outras áreas aí que durante o nosso bate-papo aqui eu vou comentar com vocês. Área de tradução, área de intérprete, que são outras áreas bastante interessantes. E para justificar o uso da crase, falaremos também com ela, que possui graduação em Letras Português pela Universidade de Brasília, especialização em Literatura Brasileira pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em Literatura pela UNB, realizou doutorado em Literatura com período sanduíche pela UNB e Université de Poitiers, na França. Atualmente realiza pós-doutorado na Universidade de Brasília e já atuou como professora de língua portuguesa na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e atualmente é professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Possui experiência na área de letras, com ênfase em teoria crítica literária, literatura e outras artes, e fotografia. Falamos com ela, Juliana Mantovani. Fala pra gente um pouco mais de você, Ju. Bom, tudo isso que foi bem apresentado pelo Guilherme, o que eu posso complementar é que eu já atuei em todos os níveis, né, que são possíveis para a minha formação de licenciatura em letras, ou seja, eu já dei aula do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Hoje eu trabalho com ensino técnico no IFB e na graduação eu trabalho com a licenciatura em letras. Então, sim, hoje eu formo professores que serão um dia professores de língua portuguesa, né? Então, acho que o que eu posso trazer de mais relevante para esse momento é isso. Legal. Então, senta que lá vem história. E aí, quando a gente pensa assim, né, no português, letras português, é um curso para virar professor de português? É também, né? Não deixa de ser. Não vou mentir. Também é um curso para virar professor de português. Agora, o que é ser professor de português, né? Como eu falei, tem aí todas esses níveis, né? Dando aula no ensino fundamental 2, no ensino médio. A gente também tem uma série de cursos preparatórios. Existe também o curso de português para estrangeiro, que é um ramo que normalmente as pessoas não tratam muito, né? Então, de fato, a gente pode ser professor na universidade, a gente pode se especializar nos ramos da linguística, nos ramos da literatura, estudar as relações, por exemplo, como eu estudei, uma das coisas que eu estudo hoje são as relações da literatura com outras formas de arte. Então, através do curso de letras, eu fui parar no estudo das relações da literatura com a fotografia. Então, assim, já dá um pouquinho mais de ânimo, né? Mas também há outros caminhos, né? Há os caminhos de revisão textual, de editoração, com o trabalho de publicação de revistas, né? Tanto a revisão quanto o processo todo de editoração dos textos. O Yuri comentou sobre a tradução, é uma possibilidade, sobretudo quando tem, né, a outra formação, que é como é o caso do Yuri. Eu só tenho a formação em português, por enquanto. Eu estou terminando uma outra graduação em francês, em licenciatura em francês.
Aí eu acho que já passa a ser também uma outra habilidade, né? De tradução, de intérprete. Mas aí o Yuri pode falar mais, que ele tem essa formação que eu não tenho. Complementando o que a Ju falou, eu acho que essa parte de tradução e intérprete realmente, né, tem toda a relação com a língua estrangeira e a língua materna, né? No caso, muita gente nem pensa, quando pensa, letras, a primeira ideia realmente é ser professor de língua portuguesa. Mas depois a gama de possibilidades que dentro do curso vão surgindo desde o primeiro período, principalmente, porque você já não... Muita gente entra sem ter a perspectiva de o que é linguística, como funciona a língua, como funciona o processo de aprendizagem. Muita gente pensa que o curso vai ser muita gramática e acaba que chega no curso tem outros caminhos que vão se formando. Então, essa parte de revisão textual é algo tem um campo de trabalho muito grande. A gente vai falar mais tarde sobre outros detalhes, mas a parte de revisão é muito importante. Acho que muita gente não pensa nessa área e fica muito focado em ser professor. Acho que professor é um dos caminhos possíveis e não o único, como a maioria pensa. Não, bacana. E então, assim, vocês falaram, né? Existem várias áreas, né? Várias formas de atuação, mas aí você parte daquele princípio da distinção do que é licenciatura e do que é bacharel, ou mesmo dentro desse ambiente você consegue dividir alguns setores. Então, você vai ter a língua voltada para a tradução, a língua voltada para a revisão. É dessa forma que funciona essa divisão e essas áreas que existem? Quais são essas? Eu acho que varia de faculdade, de universidade para universidade, né? Eu tenho uma experiência na UFA, a Juliana, a formação dela foi na UNB, a parte de graduação, né? Toda então, ela. Praticamente. Assim, toda a minha formação. Praticamente tudo dentro da UNB. E aí o que acontece? Eu acho que o que eu vou falar, a Juliana pode até complementar com outros detalhes que vão ser mais interessantes, dentro da realidade, né, de Brasília. Quando você entra, você tem a língua estrangeira, mas a parte de tradução em si, tem universidade que vai ter só como uma pós-graduação, ou um mestrado, um doutorado. Aí tem graduações que tem isso dentro do curso, então, quer dizer, na graduação você já vai poder sair com essa perspectiva, desde que você tenha a formação dupla, né, língua portuguesa mais uma estrangeira. Aí você tem a parte referente, por exemplo, a ser intérprete. Não é dentro do curso, isso já é uma atividade extra que exige o seu conhecimento prévio de língua estrangeira, mas, obviamente, se você chega com o diploma de letras e com uma língua estrangeira, óbvio que você vai ter alguma vantagem, digamos, numa seleção, porque você teve uma formação na língua. Então, isso ajudaria bastante. E dentro do curso, você tem três áreas, basicamente, né? A língua estrangeira, a linguística e a parte de literaturas. Então, você tem, normalmente, isso é mais básico, acho que todas as universidades seguem mais ou menos esse padrão. E aí, dentro de cada sub-área, óbvio que depende da questão. Se você escolhe bacharelado, você tem mais um foco não em sala de aula, mas sim em pesquisa. Se você vai para a licenciatura, já existe um direcionamento dentro da ideia da profissão ser professor, de professor, aliás. Então, eu acho que dentro do curso, você vai vendo esses caminhos. E, obviamente, você não tem essa separação tão específica, né? Igual foi a pergunta. Dentro do curso, algumas coisas estarão claras. Então, por exemplo, você formou em licenciatura, você está apto a entrar numa sala de aula de acordo com a lei. Exige-se um profissional licenciado. Se você fizer só bacharelado, você já não pode entrar numa sala de aula. Acho que isso, todos os cursos de graduação que a gente fala, tem essa divisão básica, né? O que eu posso complementar, Yuri, e você está certíssimo em tudo que você colocou, né? Não sei se eu vou ter muita coisa a dizer, mas a UNB ela tem um sistema bem específico. Eu acho que nesse sentido ela é um pouquinho diferente das outras universidades, pelo menos eu observo, porque ela nunca teve a dinâmica de dupla habilitação. Dupla que eu quero dizer ela nunca teve o curso que é português e inglês. E eu sei que muitas universidades
ou tiveram e passaram a não ter, ou tem, mas a UNB não tem. Isso realmente não existe lá. São 4 anos de formação para uma língua. Então, a UNB nisso está bastante diversificada, ela tem letras português, inglês, francês, espanhol, japonês. Eu falei o inglês? Falei, né? Então, eu acho que eu devo ter falado todas. E você tem, sim, a possibilidade de fazer os 2 cursos. Aí, quando você solicita a dupla habilitação, a gente aproveita, né, boa parte do que a gente já fez, porque tem muitas matérias em comum, e solicita a outra habilitação na outra língua. Então, você vai aumentar aí alguma coisa em torno de 2 anos. Vamos dizer, em 6 anos você sai com as 2 formações, né, a em português e a outra. E a UNB também tem os cursos de tradução, e os cursos de tradução são tradução inglês-português, né, português-inglês, e português francês. São cursos específicos também de graduação. E tem o curso de português para estrangeiro. Quer dizer, na verdade, o nome do curso é Português do Brasil como Segunda Língua, que é um curso de português para ensinar estrangeiros, surdos e indígenas. Porque a gente também tem que pensar nessas questões, né? Para o indígena, o português não é a língua materna, é uma língua estrangeira. Né? E o surdo também, a língua materna dele, bom, o que se prega hoje é que a língua materna dele seja Libras. Então, a segunda língua dele é o português. Então, essa habilitação da graduação de PBSL, que a gente fala, Português do Brasil como Segunda Língua, vai atuar nesses campos, que tem se expandido muito atualmente. E hoje já tem o curso de Letras Libras na UNB também. É uma formação específica para ser professor, né, no campo de Libras, mas também para pesquisar no campo de Libras, etc. Então, nisso a UNB é bem setorizada, mas nas distinções do bacharelado e a licenciatura também, isso é claro. Normalmente, eu costumo dizer, pelo menos para mim, que o licenciado, ele faz as coisas que o bacharel pode fazer, e o bacharel não faz o que o licenciado tem o direito, que é dar aula. Então, por via das dúvidas, eu acho que a escolha pela licenciatura é melhor, a não ser que a pessoa realmente tenha aversão à sala de aula, porque a gente tem matérias específicas de estágio, a gente tem muitas disciplinas que são da pedagogia, né? Metodologia, didática e etc, legislação. Então, só realmente quem não quiser. E aí, claro, tem algumas disciplinas voltadas para o ensino específico de língua portuguesa, que é diferente do ensino da matemática, do ensino de uma língua estrangeira, né? Ensinar uma língua materna, ensinar uma língua estrangeira, são coisas um pouco distintas. Legal. Então, a pessoa que se interessar por essa área das letras, seria interessante ela dar uma olhada no programa da universidade, da cidade dela, ou o que ela busca fazer no futuro para achar a melhor universidade que se adequa aos seus objetivos lá no futuro, né? Porque, pelo que vocês falaram, cada universidade vai ter uma dinâmica diferente e, vamos dizer assim, especializações ali que no próprio curso, decorrer do curso, será possível que essa pessoa faça e já saia com algumas diferenças para mercado de trabalho, inclusive, né? E assim, no curso de letras, vou apenas decorar a gramática? Não. Essa resposta é unânime, né, Yuri? Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Até porque, assim, eu acho que quem vai com essa expectativa fica muito decepcionado durante o curso, que às vezes você não abre uma gramática. E eu conheci vários, viu, Yuri? Conheci vários que olhavam para um lado, olhavam para o outro e falavam, gente, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, não. Ninguém abriu a gramática que eu queria. Mas assim, o que acontece com a pobre da gramática, né? Que a gente fica o ensino fundamental e médio inteiro, e até quem vai para o pré-vestibular, né? Fica ali com as regras e mais regras, e muita gente decora, poucos entendem, e assim vai. E quando chega no curso de letras, você se depara com origem da língua, então você vai estudar latim, você vai estudar formação, de onde veio a questão de termos que a gente utiliza na sala de aula, né, como a questão de morfologia, sintaxe, e não tem muito a ver com o que a gente estudou no ensino médio.
e ensino fundamental, né? A gente aprofunda em outros aspectos linguísticos, vai estudar sociolinguística para entender como que a linguagem atua no dia a dia e quais as suas implicações, né? Por que determinado termo é o mais utilizado dentro de uma perspectiva social histórica. Enfim, a gente estuda muito como, de onde veio, como se formou. Mas aí vem um detalhe que eu acho que a Juliana deve concordar comigo, vou ficar nessa expectativa, que o indivíduo vai para o curso de letras, ele não sai professor de gramática. Não temos essa formação, assim, no sentido, você vai estudar por sua conta, mas a gramática em si, as regras, você entende, estuda as origens, mas não aquelas regrinhas que a gente normalmente ensina. Isso vai muito da nossa percepção de língua, do que a gente estudou dessas origens e percepções, né, teóricas, e, obviamente, de uma aptidão para dar aula de gramática. Porque o curso ele vai para todas as outras áreas de formação de professor. Língua estrangeira, você sai um bom professor. Literatura, você sai um bom professor. Interpretação de texto, redação. Mas gramática é a pessoa que, tipo, alguém... A luz de Deus veio e falou, opa, é você. Porque não é o curso que faz isso, não. Eu concordo, Yuri. Agora, eu penso que a questão fundamental é que a gente se debruça durante o curso de letras sobre o sistema, né? Sobre o sistema linguístico, sobre como de onde é que as coisas vêm, né? Muita coisa passa a ter sentido, finalmente, né? Para aqueles que já chegam na graduação com as regras minimamente conhecidas, vai seguir bem, vai compreender logo a origem daquelas coisas, né? Eu particularmente, embora eu tenha me especializado no lado da literatura, eu sou capaz, tá, de ensinar uma regra gramatical, eu acho que bem, mas eu gosto muito de etimologia, de filologia, né, de todo o processo de formação da língua. Eu acho que quando a gente estuda literatura, quando a gente trabalha com literatura, essa é a nossa ferramenta, né? Então eu realmente sou apaixonada pela compreensão histórica mesmo, né, da formação de certas palavras na minha língua que explicam algumas regras. Então, assim, para mim, particularmente, o estudo do sistema linguístico é até mais valioso do que o ensino, né, o estudar a gramática. Em tese, depois de estudar esse sistema, você passa a compreender, inclusive, como isso se processa em mais de uma língua, né? Quando a gente estuda 1, 2, 3 línguas, a gente começa a perceber como que esses procedimentos são semelhantes, né? Isso é realmente muito fascinante. E a questão, por exemplo, da produção dos sons, né, no ramo da fonética, da fonologia. Bom, nesse ponto eu também sou bastante apaixonada, mas eu acho que compreender por que em determinados locais, né, a questão que a gente fala de sotaque, né, por que em determinados locais, qual é a influência, como se deu o processo de formação da fala daquela região e não de outra. Então, tudo isso é muito vasto. Eu acho que é um campo de conhecimento enorme que vale a pena ser estudado. E aí a gramática acaba sendo só um brinde mesmo para a gente. E qualquer coisa a gente consulta. Eu particularmente acho isso. Eu acho que regras, inclusive pensando que algumas são abstrações, né? São modelos utópicos que estão ali e não necessariamente no cotidiano a gente vai reproduzi-las, eu acho que vale a pena. Eu fiquei com dúvida, eu abro ela, tenho ali na dona, olho, não, a regência dessa aqui é assim. Qualquer um de nós pode ter dúvida nisso. Tanto a gramática quanto o dicionário são consultivos, eles não, né? Eles existem para auxiliar. Então, a gente comentando, né, a respeito do processo, né, da gramática, do dicionário e tudo mais, uma pergunta que pode ser feita é: se já é a língua que eu já falo, eu só vou revisar o que eu aprendi na escola, então vai ser moleza. Ou isso é, assim, a maior falácia
que pode se ouvir? Eu acho que tem relação exatamente com o que a gente estava falando, né? Na verdade, saber falar uma língua, ou ser falante de uma língua, é diferente de conhecê-la profundamente, né? Na verdade, tem uma série de questões que o falante ele produz, ele adquire uma língua, né? Na verdade, a nossa língua materna, a gente adquire ela. Então, eu emprego corretamente os verbos, mas eu não sei de onde eles vêm, eu não sei porquê, eu não sei como, muitas vezes eu não sei explicar por que eu uso essa preposição e não uso aquela. Então, isso é um pouco adquirido do contato que a gente tem, né? E a gente não reflete sobre isso. Então, ser falante nativo da língua não é suficiente para ser capaz, por exemplo, de ensiná-la. Eu costumo, inclusive, brincar, porque às vezes a gente vai muito atrás de professor de língua estrangeira porque ele é nativo. Mas ele ser nativo simplesmente não significa que ele vai saber ensinar bem aquela língua, né? E na graduação de letras, o que eu sinto é isso, é que a gente vai refletir sobre a nossa língua materna. E, como a gente falou, tratar do sistema dessa língua, né? De como ela se formou, como que ela está em processo de transformação contínua, que ela de fato muda diariamente, cotidianamente, e não tem a ver com aquelas regras estanques que foram passadas na escola, né? O que você acha, Yuri? Isso mesmo. E eu acho que não só a ideia de falar, eu sou falante, eu gosto da língua, acho bonita a língua portuguesa, bem como falar, eu gosto de ler, então por isso que eu gosto de literatura, ou então eu gosto de língua estrangeira porque eu ouço músicas, vejo filmes, então essas pequenas coisas de achar, né, que esse simples gostar ou conhecer vai ser o que você vai ter no curso, realmente não são elementos tão digamos assim, motivadores, porque o curso você vai ter justamente essa reflexão, essa ideia de compreender a origem, os processos, e pode ter gente que só pelo gostar vai ficar meio que decepcionado e achando muito maçante, porque tem muita teoria, tem muita coisa para estudar. Então, às vezes, é aquela lógica do eu gosto de matemática, vou fazer matemática, mas quando você entra no curso, é mais profundo. Né? A lógica é a mesma em todas essas questões, né? Gosto de matemática, vou fazer engenharia. Não é assim, só o gostar, né? Você vai ter que criar outras aptidões e percepções sobre não só o processo, mas como o curso, né? A dinâmica do curso, que o Guilherme comentou de olhar a ementa, né? Verificar os detalhes. Porque, às vezes, o que acontece? Eu acho que nós temos que ser curiosos. Então, a curiosidade, quando você vê um termo, uma ideia, uma disciplina, essa disciplina, do que trata? E pesquisar, só que eu acho assim, muitos de nós, às vezes, não procura isso antes. A gente entra no processo, entra no redemoinho, e aí a gente tenta se agarrar em algo para depois desenvolver. Raramente, assim, estou sendo, às vezes, um pouco pessimista, mas eu acho que raramente as pessoas, para a maioria dos cursos, olha o que o curso vai te oferecer. Ele vai com aquele achismo, né? Aquela ideia pré-concebida. O curso é isso. E aí tem gratas surpresas, porque todos os cursos que, por um acaso, as pessoas forem procurar, vão perceber que não é só aquilo, não vai ser só um elemento. E letras surpreende muito mais, porque, igual a gente falou lá no começo, no mínimo já demos aí 10 opções para as pessoas. Estou falando aqui por baixo, são mais do que 10 opções profissionais e áreas que você vai poder atuar. A atuação direta da formação, né? Porque, eventualmente, Sim. A pessoa pode desempenhar outras funções que ela utilize todo esse background, mas não necessariamente tenha um vínculo específico na área de letras, né? Sim. Exatamente. Acho que letras é um curso que te possibilita caminhar em várias searas, em vários caminhos diferentes. Acho que a gente tem uma oportunidade, assim, de estar falando desse curso, que traz uma infinitude de situações, tanto na área, né, diretamente relacionada, quanto nas complementares, que o curso ajuda muito. Então, por exemplo, se você vai para a área de jornalismo, que
infelizmente, na minha visão, não precisa da formação de fazer o curso, mas quem é da área de letras vai caminhar muito bem naquele campo. Se você for da área de direito internacional, direito, relações internacionais, e tiver formação em letras, vai te auxiliar demasiadamente. Assim, todas as áreas que demandam a linguagem, o uso da língua, letras vai te auxiliar de uma maneira muito, muito positiva. É um curso com muitas afinidades. A gente vê, né, essas relações, elas aparecem muito no nosso curso. E o uso da língua não é necessariamente aprender a usar a língua culta, né? Como vocês falaram. Na verdade, compreender a dinâmica, como a língua funciona, inclusive outras línguas, né? Então, assim, isso gera esse background de, tipo assim, oportunidades. Com certeza. Uhum. Legal. E aí, assim, pergunta da galera que fica pensando ali sempre na questão do português, né? Sempre dessa coisa. Por que caíram alguns acentos, mas não caiu a crase? Agora é para 2 horas de aula. A gente tem isso? A gente tem esse tempo? E aí, Yuri, como é que a gente responde a isso? Meio a meio, um fala sobre por que caíram os acentos e o outro fala por que a crase não caiu. O que você acha? Pode ser. Assim, a questão das reformas ortográficas, né? A gente está muito próximo da última que ocorreu, que demorou quase uma década para entrar em vigência, né? Porque foram prorrogando o prazo. Se não tivesse entrado em vigência antes da pandemia, seria depois da pandemia, tipo 2021, 2022, que o que a gente demorou para essa última. E se a gente nem sabe se entrar, né? Se tivesse sido por agora, porque a ideia essa reforma ortográfica, a gente fica muito focado, mudou agora. E a galera, óbvio, né? Imagina, o aluno estava no 3º ano do ensino médio e veio uma reforma. Pá! Ele teve todo um grupo de saberes que foi modificado. Para aquele aluno, ele achou horrível a reforma ortográfica. Porque ele pensou assim, poxa, agora eu vou ter que aprender tudo de novo. E não é tudo. Foram algumas regras. E o que acontece? Essa não foi a primeira e não será a última reforma. As reformas ortográficas, elas surgem, como a Juliana mencionou, dessas mudanças dinâmicas da língua, que são cotidianas, inserções de novos meios de comunicação, como as redes sociais, elas vão dinamizar muito a linguagem. E, consequentemente, alguns usos de acentuação, entrando no primeiro tópico, né, porque que alguns acentos caíram, a penúltima reforma ortográfica caiu a trema, que se bobear, muitos dos nossos ouvintes não vão nem lembrar o que era a trema em algumas palavras. 50, pinguim, acho que todo mundo aqui lembra. Baixar só tem no alemão, né? No alemão, ok. Exato, agora aí, ó. E aí o que acontece? A língua portuguesa já passou então por outra. Alguns aqui vão lembrar das palavras que existiam dessa maneira. Ou se a gente pegar livros antigos e de repente pega um livro do Machado de Assis, lá do século XIX, vai ver palavras que não existem mais, acentos que não são mais utilizados, né? Palavras que sofreram modificações na sua escrita, como a palavra farmácia. Ele, ela, que eram com acento circunflexo no primeiro E. Exato. Ela que aparecia, só ele. Só ele que tinha, exato. Então a gente vê farmácia com PH. Então a gente teve, essas mudanças são naturais, né? Até usando aquela expressão de língua morta, que muita gente utiliza para o latim, é justamente que é uma língua que tem mais falantes, ela não tem mais a dinâmica da modificação que as línguas que a gente tem hoje sofrem, né? Devido ao uso cotidiano, as questões de oralidade que acabam influenciando, e outros elementos que são pertinentes da língua e são naturais da língua. Bom, então, o que acontece? Ter saído alguns acentos, ok, é natural, é porque alguns você não utilizava mais, no sentido assim, não é essa expressão exata. Algumas dinâmicas da língua sofrem modificação porque as pessoas já não necessitam mais daquele acento para determinar uma fala ou uma orientação dentro da linguagem. O acento ele dá muito esse norte
da questão fonética, que a Ju mencionou há pouco, né? A fonética, a fonologia. E o acento, ele dava esse dinamismo, principalmente na fase de aprendizagem, né? Que o indivíduo está aprendendo a falar, identificar palavras, elementos. Você percebe que uma criança é muito natural ela errar, né? Ela está falando do jeito que ela está tentando aprender. E para ela é muito natural ter uma linguagem diferente do adulto. É normal. Ela está numa fase em que ela está conhecendo a língua. Agora, a segunda parte da pergunta, a Ju às vezes pode dar o auxílio dessa dinâmica, né? E a crase? O que aconteceu com a crase, Ju? Bom, tomando aí a fala do Yuri, né? Então, eu acho muito interessante essa questão das reformas ortográficas, porque elas provam para nós que existe uma coisa que é essa língua viva que está aqui entre nós, né, e que nós fazemos um excelente uso dela para tudo que precisamos, e existe uma coisa que é uma convenção, que por força de lei, de decreto, diz que a Assembleia deve ter um assento lá no seu ditongo aberto, né, na posição de paroxítona. E depois, de repente, o decreto diz que não há mais necessidade de acentuar esses ditongos abertos em posição de paroxítona. Então, e nessa hora a gente percebe que isso é convencional entre nós. Isso não vai determinar que eu não fale assembleia e passe a falar assembleia, porque isso na dinâmica de uso é assembleia, com ou sem acento. Olha, particularmente em português, para mim, a boa parte dos acentos eles são convencionais, eles não são fonéticos, minha impressão, tá? Digo porque em outras línguas, no caso o francês, né, que é a outra língua que eu estudo, lá os acentos são de fato fonéticos. Por isso que às vezes a mesma palavra tem 2, 3 acentos, não tem problema, porque ali ele está marcado para dizer que você pronuncia essa letra desse jeito. Em português não é isso. Se vocês observarem, às vezes é muito mais uma questão convencional de que os monossílabos tônicos, né, são acentuados, os átomos não, mas finalmente não é uma questão que modifique a nossa leitura na hora que está escrito, né, que está escrito. Então, no máximo, no caso das proparoxítonas, todas acentuadas, e aí, de fato, elas mudariam um pouquinho a pronúncia se não tivessem um acento. Mas, como eu disse, há muitos casos, para mim, que são realmente convencionais. Então, simplificar, porque o que as reformas ortográficas fazem é simplificar e também unificar, porque a gente tem que lembrar que nós não somos os únicos falantes de português no planeta, né? Nós estamos aí num rol de muitos outros falantes, eu posso errar aqui, mas eu acho que nós somos a 5ª ou 6ª língua mais falada no mundo, né? Os portugueses passearam bastante pelo planeta, colonizaram muita gente, também estragaram a vida de bastante pessoas, não só as nossas, né? E carregaram a língua por todos os continentes. Todos os continentes têm um falante de português. Eu acho que a Oceania é o único continente que não tem, mas... De resto, todos têm, né? Até lá na Ásia, a gente fica assim meio assustado em pensar que, né, na Ásia, em Macau, se fala. Então, é muito maluco, né? Então, para questões editoriais, justamente, de publicação de um livro aqui, aí o livro daqui pode ser o mesmo publicado lá, e etc., a unificação ortográfica ajuda, né? Porque politicamente nós falamos a mesma língua. Do ponto de vista linguístico, social, eu não entendo que falamos a mesma língua, mas politicamente sim, mas isso daria outras confusões. E só um adendo, né? Essa reforma foi a primeira que até Portugal entra, né? Então, dando mais... E Portugal sofreu mais alterações do que nós, inclusive. Né? Exatamente. Então, isso é bastante interessante perceber essa unificação e relevância que você mencionou. Não. Sobrevive falar. A pessoa entende a regra e sabe como falar e lê o que está lendo e pronto. É porque eu penso que a questão da pronúncia das palavras ela está mais atrelada ao uso, né, ou seja, à oralidade, do que propriamente à grafia.
como eu disse, exceto em línguas em que os acentos são fonéticos, assim, são de fato ali para marcar como que se lê, né? Não, a origem do inglês e questão anglo-saxônica, assim como o alemão. Então, assim, o alemão a gente ainda percebe a trema, mas com uma outra, que é a questão fonética, que foi mencionado. Agora, o inglês realmente não tem acentuação, mas é uma questão de origem linguística, né? Aí você pega o francês e o português, que são de origem latina, o espanhol, são línguas que apresentam essas marcações, seja fonética ou não, né? Vai variar realmente palavra a palavra e uso, mas as línguas de origem latina têm uma tendência a ter essas marcações. E as anglo-saxônicas normalmente não apresentam a mesma origem. Agora, quando você vai para as línguas nórdicas, né, sueco, dinamarquês, norueguês, aí você percebe e aí é uma escrita diferente, aí já é uma outra origem. Então essa questão é bastante interessante dessas origens linguísticas, né, e que entra no aspecto de semelhança e reprodução, que aí línguas que são irmãs, elas têm essa semelhança no uso ou não da acentuação. Nessas nórdicas tem acento de consoante, E tem uma coisa também no alfabeto aí, né, Yuri? Eu creio que justamente... A questão do alfabeto. Muitas vezes de outro alfabeto, né? Acho que no russo a questão do alfabeto cirílico para o nosso alfabeto. Então, tudo isso acaba afetando a criação de outros símbolos para dar conta dos sons, né? Uhum. Bom, com relação à crase, ela não entra nisso, a pobre coitada. Ela não... Vejam, quando eu uso a crase, né? Que na verdade é um sinal gráfico, que pode ser chamado de acento grave, né? Na verdade, ela não é propriamente uma acentuação, ela é uma marcação gramatical da existência de duas vogais juntas. Retomando um pouquinho aquela coisa que eu falo, né, da etimologia, da filologia, quando a gente pega textos antigos, em português arcaico, as cartas escritas aqui no século XVI, havia a escrita de 2 As, tá? Então, para dizer coisas como eu fui à padaria, vinha escrito, tá? A padaria. Porque nós temos um elemento que é uma necessidade verbal, que é a regência daquele verbo ir, que determina que eu vou, então eu preciso ir a algum lugar, ou para algum lugar. Então, essa preposição, essa letra A, aquela vogal A ali, ela funciona tem essa função gramatical muito clara, ela é uma preposição, né? E a palavra que vem na frente, a padaria, né, no meu exemplo, esse A é um artigo relacionado que determina essa padaria, como feminino definido singular. Então, essa relação da existência de um A de um lado e de um outro A de outro faz com que eu tenha os 2 As juntos. E vinha escrito A, mas acho que ficou uma coisa assim tão estranha aquela escrita, assim como a gente tem ao, né? Vou ao banco, eu vou à padaria. Aí desse A junto, convencionou-se que para não usar mais a gente marca o sinal grave em cima dela. Então ela não é uma acentuação. Inclusive não há necessidade de pronúncias como a, mas a gente escuta, né? Talvez por ênfase. Mas a gente tem essa tendência para mostrar que eu estou falando para você que tem 2 As aqui. Porque, de fato, crase, o fenômeno da crase é um fenômeno de junção de 2 sons iguais, no caso de 2 vogais iguais. É isso. É simples, tá vendo? Saíram para facilitar. A crase, ela entrou para facilitar. Ou não, né? Talvez as pessoas gostassem mais de escrever a achassem uma coisa mais bonitinha, né? Ou tivessem menos dúvida. Eu sei que ela é causadora de dúvida. Mas ela não é tão complexa quando a gente entende o mecanismo da língua. Né? Quando a gente percebe. Eu acho que o problema, né? Pelo menos assim, a minha percepção era que, assim, nas aulas eu lembro de falar assim, quando você juntar a preposição e o artigo tem que ter crase. Mas quando que eu tenho que juntar essa preposição e esse artigo? Quando é que eu tenho que botar esse artigo? É o mais difícil. A dúvida era na regência, né? Quem está pedindo essa preposição?
nórdicos e da origem do latim e tudo mais, mas é meio que sabido que um grande gênio, né, de relação da linguagem foi o Tolkien, né, que é o escritor do Senhor dos Anéis e, enfim, cara, além de escrever livros, ele criou línguas, ele criou mundos e, enfim, mitologias e tudo mais. Então, no curso de letras, eu aprendo sobre essa construção de linguagem e eu fazendo esse curso, eu posso chegar no final e criar uma língua nova? Eu acho que você pode, mas não é o foco do curso, né? Assim, o que eu posso dizer? A gente estuda línguas naturais, não línguas artificiais, né? Então, línguas naturais são aquelas que, enfim, surgiram num processo dinâmico, né, em evoluções e tal, assim como do latim, em todo um processo complexo, chegamos ao português brasileiro, né, o português do Brasil. Mas nós sabemos que existem línguas artificiais. Por exemplo, o Esperanto, que foi uma tentativa, né, de criação de língua que fosse universal e toda essa promessa utópica, né, de que ela serviria como a linguagem entre todos os povos, ela é artificial. Então, é possível criar uma língua artificial. Ninguém vai ensinar a gente no curso assim, olha, passo número 1, para criar uma língua você deve. Mas a gente acaba aprendendo meio que indiretamente quais são os níveis que constituem uma língua. Então, a gente sabe que, poxa, se eu vou criar uma língua, eu preciso pensar no seu nível fonético, eu preciso saber qual é o alfabeto que eu vou usar, qual é a correlação, esse som aqui vai ser simbolizado por isso, por aquilo. E aí, sim, se você tiver uma capacidade genial e talvez pouca coisa para fazer, você se debruça nisso e vai construindo um sistema fonético. Tô mentindo, Yuri? Não tem que ter muito tempo para fazer. Quem sabe confinado numa quarentena, pode ser que você... Surgiram línguas aí, né? E aí você vai pensar, tenho que pensar também que tem um nível aqui morfológico, nível sintático, como que essas palavras vão se arranjar. E aí você cria. Você pode se basear, como o Esperanto, numa junção de regras. Deixa eu unificar aqui a regra da galera toda para uma só. E aí, boa sorte para você. Eu acho que é uma brincadeira muito divertida. O que você acha aí? Adeus, boa sorte. Imagina criar uma nova. Olha aí, a língua do P é a prova de que, desde pequeno, nós já sabemos criar uma língua assim. Tínhamos tempo. Tá vendo como isso conta? Agora, a questão da... a criação... ninguém vai entrar no curso e sair criando língua, não. A ideia é realmente essa aí que a Juliana mencionou. Eu acho que depende de uma capacidade criativa em conjunto com a capacidade de conhecimento técnico, conhecimento aprofundado da origem das línguas. O Tolkien é um caso fora do padrão, tá? Ele não é a regra, ele é a exceção. Tem até, se você ler a biografia do Tolkien, ou mesmo até se quiser ver o filme chamado Tolkien, que mostra um pouco das origens dele, você vê que é um indivíduo que sempre estudou muito no sentido sentido linguístico, né? Aprendeu muito, buscou muito. Ele era um indivíduo que gostava muito das línguas nórdicas. Depois ele ele tinha um conhecimento muito aprofundado da questão das mitologias e tudo mais. Aí ele faz essa mistura. Só que assim, é um indivíduo separado, como todo grande gênio. Ele é uma pessoa fora do padrão. Ele não é uma pessoa igual qualquer um de nós aqui, que somos pessoas que não sejamos criativos, mas tem uma junção de elementos para a gente chegar no ponto que ele chegou, de criar uma língua élfica, de criar elementos ali de um mundo. Ele criou mapas, ele associou lendas indo-europeias com as do norte da Europa. Ele misturou muitos elementos. Um filme que é interessante, que é A Chegada, mostra a questão do linguista tendo que aprender línguas, só que de extraterrestres. É muito interessante, porque eles vão criar as lógicas entre símbolos, vai mostrar um pouco do processo de estudo linguístico, né, de estudo de uma língua. É bem interessante que eles vão ter que criar mecanismos
porque é algo fora da nossa língua, ou das línguas existentes na Terra, né? Então foi uma pegada, uma sacada bem legal. Como você tratou disso no nível da ficção, só para a gente pensar que isso é aplicado na vida real, né? Eu fiquei pensando sobre a construção de línguas, talvez não seja o nosso foco, mas sobre a descrição de línguas, sim. O trabalho do linguista, que se aproxima do trabalho do antropólogo nisso, né? De ir, por exemplo, a locais afastados para aprender uma língua. Muitas vezes são línguas que tem lá uma meia dúzia de falantes, né? Um grupo, vamos pensar nas comunidades indígenas aqui no Brasil, e a língua está morrendo, né? Porque os seus falantes estão morrendo, não há registros escritos dela, não há registros sonoros, e aí ele vai se perdendo. E os linguistas fazem esse trabalho de convívio, de aprendizado daquela língua, de descrição dela, a ponto de depois poder ensiná-la, né? A UNB tem um núcleo de estudos de língua indígena bastante forte, que se dedica muito a essa questão, porque a língua é um patrimônio, né? A língua carrega a nossa identidade, então é importante recolhê-la, guardá-la, né? Não permitir que ela morra. Essa questão dos indígenas é muito importante, porque realmente, desde os portugueses, quando chegaram aqui, alguns membros, alguns jesuítas, tentaram entender a nossa língua para poder catequizar. Então, ali começa a primeira compreensão da língua dos nativos, nem vou falar indígenas, dos nativos. Aí depois, quando você chega no que nós temos hoje, ainda temos tribos isoladas, temos tribos que estão realmente com a língua praticamente morta, porque tem 2, 3 falantes, e que você tem um trabalho todo muito, muito interessante de tentar salvar esse registro, porque justamente a língua, né, a língua é uma expressão da cultura, é a expressão de um povo, né, e sempre foi assim. E o detalhe que eu ia falar, que eu recordei aqui, é do filme Avatar, né, do James Cameron, que ele criou uma língua para aquele povo, só que ele atrapalhou o trabalho dos linguistas. Aqui tem uma denúncia. Eita. O James Cameron sonhou com 20 palavras e falou assim, essas 20 tem que ter. Só que dentre essas palavras, algumas não tinham relação fonética, eram, na sua maioria, substantivos, só que do ponto de vista da criação de uma língua, ele contratou um grupo de linguistas para criar a língua. Só que falou, essas 20 palavras tem que estar. E sem essas palavras, não existe o filme. Olha a cabeça do cara, né? E assim, criar a língua. Você vai assistir o filme, tem lá uma língua sendo falada que você não entende. É a língua daquele povo, daquela origem, daquele planeta. Mas o indivíduo, ele não levou em consideração o estudo, ele levou em consideração. Essas palavras eu achei bonitas, tem que ter. Agora vocês fazem o restante da língua, cria a língua. Então é um filme que teve esse processo de criação também. Pega a criança que é sua agora. Sonhei com isso, achei bonito. Agora, meu irmão, é com você. E hoje existem softwares, né, para ficar escutando uma língua e observando quais são as regularidades, tá? Nesse processo descritivo aí das línguas também não é tão, assim, é muito braçal, mas já tem bastante tecnologia trabalhando em função disso hoje. Inclusive os linguistas, é interessante esse procedimento, né, que foi mencionado, porque você vai perceber que os linguistas têm um detalhe. Tem um detalhe curioso, porque é a participação, por exemplo, em todos esses sistemas que a gente tem de comando de voz, de reconhecimento de voz, de aplicativos, celulares, automatizadores domésticos, que utilizam o trabalho do reconhecimento fonético e linguístico para poder criar os comandos. Então, isso é outra área aí, ó, já ligada e associada à tecnologia, que é muito importante. E que é um profissional formado em letras. E para fechar, eu acho que juntar um pouco de tudo isso que vocês falaram, da criação das línguas, de como a descrição das línguas é importante, né? Essa retomada de línguas que estão morrendo, vamos dizer assim. Tem uma Olimpíada brasileira de linguística que eles pegam línguas
por exemplo, do ano passado era uma língua que era falada na Ilha de Páscoa. A prova foi elaborada em cima dessa língua falada na Ilha de Páscoa, que hoje tem menos de 1.000 pessoas, se eu não me engano, que falam essa língua. E pessoas que não, né, conhecem a linguagem conseguem fazer a prova porque tem que analisar a formação, eles dão exemplos para você chegar e entender como é que a língua está sendo construída, por que tem aquela ordem, aquele símbolo naquela posição, ou seja, a mudança de um A por um O faz o que na sentença, né? Então eu acho que é isso que vocês trouxeram agora, essa questão de entender a linguagem, né? Então isso é muito legal mesmo. As línguas podem parecer um caos, mas elas são um caos organizado, tem sempre uma regularidade ali. Isso é o mais bonito do nosso estudo. É verdade. Tem sempre uma correlação, uma referência. Se a gente entra nas línguas estrangeiras e tem as relações latinas, a gente percebe, entendi porque que em italiano, espanhol e português está tudo parecido, porque essas línguas têm essa recorrência, né, de sempre terem alguns procedimentos, alguns verbos, algumas palavras, algumas construções que são semelhantes. Para mim, quem eu gosto mais, né, o português, o francês, o italiano e o espanhol, mas eu acho que o francês dá muito susto, porque a distância entre a fala e a escrita é muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa quando a gente está aprendendo uma língua é a gente ser capaz de ler aquela palavra, nem que seja para não entender o que é, mas conseguir pronunciar, né? E dar um pouco isso nela. Pior só não são as línguas lá para o lado lógicas lá para lá, né? Eu fui apresentar um trabalho uma vez na Suécia. Era espantoso, porque você olha para a placa e não faz a menor ideia, aquilo não significa nada, então, vida que segue. Então, eu acho que o francês fala um pouco... se não tinha um desenho, se fosse, não tinha. É que as coisas eram escritas na língua, né, e em inglês, porque senão não tem papo. Porque, tipo, tu olhar uma placa de pare no lugar desse, você só vai saber que é por causa do formato, porque o que tá escrito ali dentro... Quero fazer concurso público. Existe concurso específico para letras? Existe. Caso muita gente nem pensa, quando pensa letras, a primeira ideia realmente é ser professor de língua portuguesa. Mas depois a gama de possibilidades que dentro do curso vão surgindo desde o primeiro período, principalmente porque você já não... Muita gente entra sem ter a perspectiva de o que é linguística, como funciona a língua, como funciona o processo de aprendizagem. Muita gente pensa que o curso vai ser muita gramática e acaba que chega no curso tem outros caminhos que vão se formando. Então, essa parte de revisão textual é algo tem um campo de trabalho muito grande. A gente vai falar mais tarde sobre outros detalhes, mas a parte de revisão é muito importante. Acho que muita gente não pensa nessa área e fica muito focado em ser professor. Acho que professor é um dos caminhos possíveis, e não o único, como a maioria pensa. Em todas as esferas, pensando nos concursos públicos, né, em todas as esferas federais tem, em todos os ministérios, né, sempre abre, assim, sempre, que palavra é essa, né? Quando abre, tem, sabe? Quando tem. Uma vaga, duas, enfim, como o Yuri falou. Normalmente, seguindo como todos os concursos, né? Se for da área executiva, não vai ser lá muito bem remunerado, né? Na área judiciária e legislativa, sempre é muito bem remunerado, né? Um revisor na Câmara, no Senado, ganham super bem. E a carreira do revisor textual, ela é regulamentada, podendo ser de 6 horas diárias. Então, a carga horária no Senado e na Câmara é de 6 horas. E ganha-se extraordinariamente bem. E não vamos esquecer, né? Tem todos os concursos aí, precisando de professores de educação básica, nas redes municipais, estaduais, distritais, federais de ensino, né? E seguindo a carreira, tem os concursos das universidades, dos institutos federais e etc. Vai ter alguma vantagem, digamos, numa seleção, porque você teve uma formação na língua, então isso ajudaria bastante.
E dentro do curso você tem três áreas basicamente, né? A língua estrangeira, a linguística e a parte de literaturas. Então você tem normalmente, isso é mais básico, acho que todas as universidades seguem mais ou menos esse padrão. E aí, dentro de cada sub-área, óbvio que depende da questão. Se você escolhe bacharelado, você tem mais um foco não em sala de aula, mas sim em pesquisa. Se você vai para a licenciatura, já existe um direcionamento dentro da ideia da profissão ser professor, de professor, aliás. Então, eu acho que dentro do curso, você vai vendo esses caminhos. E, obviamente, você não tem essa separação tão específica, né? Igual foi a pergunta. Dentro do curso, algumas coisas estarão claras. Então, por exemplo, você formou em licenciatura, você está apto a entrar numa sala de aula de acordo com a lei. Exige-se um profissional licenciado. Se você fizer só bacharelado, você já não pode entrar numa sala de aula. Acho que isso, todos os cursos de graduação que a gente fala, tem essa divisão básica, né? Inclusive, assim, eu acho que a profissão de professor, eu sei que ela sofre muito, né, ela tem perdido em alguns pontos o prestígio dela, as pessoas têm corrido dela, fugido, mas eu acho que, particularmente, é uma profissão que me agrada muito, eu sou muito satisfeita com o trabalho que eu realizo, sempre gostei muito, gosto mais hoje, acho que eu fui aprendendo mais ao longo da carreira, e eu acho que é uma profissão imprescindível. Não falta emprego porque não faltam pessoas que precisam de nós, que precisam do apoio, de mediação do professor, né? É uma profissão que deve, de fato, ser reconhecida, né? Eu sei que é batido, é clichê, mas é preciso que a gente lembre disso, né? Que a educação transforma, né? Então, assim, ela é importante, né? Muito bem, muito bem. Então agora a gente vai para aquele momento que é praticamente um dos momentos mais aguardados do público, que é justamente quando a gente abre o box de pergunta no Instagram. Então, as perguntas que a gente vai fazer agora no nosso próximo bloco são todas perguntas do ouvinte. Então, tem uma pergunta. Roxane perguntou: gênero na linguagem. Vivemos uma gramática machista? E aí, quem começa? Os homens ou as mulheres? Olha, para mim a questão básica a gramática ela é uma abstração, né? Foi uma necessidade humana de criar um modelo, um padrão, né? As primeiras gramáticas remontam lá ao século III a.C., na Grécia Antiga. Uma série de textos que existiam, elas não tinham necessariamente um padrão, aí ficava aquela coisa, aquela zona, né? E aí houve a necessidade, vamos criar aqui um padrão. Então você seleciona uma série de textos, um está escrito de um jeito, outro está escrito do outro, o mesmo texto copiado de formas diferentes. Aí os filólogos, né, se reuniram, olharam e falaram, vamos dizer aqui qual que é o jeito que vai ser o padrão. E foi assim que a gramática tradicional nasceu, né? A tradição de ter um livro com esse saber todo guardado, que está ali para você consultar, e que, no fim das contas, acaba dizendo que se você não usar o que está escrito ali dentro, você está errado, né? Que você deve ser crucificado por isso, foi criado por seres humanos. Eu não preciso dizer quem eram esses seres humanos, é um pouco óbvio. Eles eram filólogos, eles eram homens cidadãos, com certeza absoluta, né? Não vamos entrar na questão racial, mas que eles eram brancos, eles eram, nesse caso específico dessas gramáticas gregas, né? Mas assim foi o processo. Todo o processo de fundação de um padrão linguístico, ele é uma criação, um discurso de imposição feito por determinadas pessoas que detêm o poder. A língua é, de fato, um poder e ela consegue se impor sobre as outras pessoas. Então, um grupo específico de pessoas escolhe qual é a regra. Então, se escolhe qual é a regra, ele escolhe, em geral, a maneira como que ele acha, ele julga a mais correta de ser feita. Então,
A própria ideia de existência de uma gramática, sim, a gente sabe que por trás dela existem homens que criaram esse mecanismo, né? Esse molde, esse modelo. Mas a pergunta que faz a Roxane, ela é, sobretudo, voltada para a questão do gênero, né? Eu imagino que ela questione aqui as questões, por exemplo, de gênero em algumas palavras que são ditas comuns de dois gêneros ou que não, né, e tal. Uma coisa interessante é que no latim existia o gênero feminino, o gênero masculino e o gênero neutro. Nós não temos o gênero neutro. Mas o que acontece? Lá no latim tinham as palavras que eram femininas. É interessante que no latim as palavras voltadas de algum modo para a natureza e coisas assim, elas eram femininas. Muito disso a gente guarda no português, como a árvore. Aliás, a árvore, o português é a única língua em que a árvore guarda o gênero feminino. Em outras, ela se tornou masculino, né? Em francês, por exemplo, é masculino. Mas além do gênero feminino e masculino, tinha o neutro. E o português não tem o neutro, então a gente teve que sair escolhendo quem vai para um lado, quem vai para o outro, no feminino e no masculino. Em alguns casos, isso é um tanto quanto arbitrário. Em alguns casos, não. E aí a gente esbarra numa questão que é a do uso, por exemplo, em determinadas profissões, para ser mais específico, em que a atuação feminina não se fazia, não existia, não estava presente, e, portanto, padronizou-se que o uso era masculino. E passou a se usar que o uso é masculino e é masculino. Então, nós temos, hoje, já usamos, né, o nome, alguns vão dizer que sim, outros que não, mas o nome mestra para o título. Então, quando eu recebi o meu diploma, ele não veio escrito mestre, ele veio escrito mestra. E é uma legitimidade do espaço de que, de fato, eu posso ocupar, mulher, ocupar esse cargo. Outra coisa, as palavras reitor, doutor, o título é doutor. Mas com o passar do tempo, as pessoas passaram a permitir que aquele A apareça. Então, também no diploma, a reitora da universidade já assinou com A e o meu já veio com A. Mas isso é um processo paulatino. Então, sim, guarda-se uma marca patriarcal machista nisso. Em línguas como o francês, por exemplo, há milhões de palavras que não têm ainda o feminino, que começam a aparecer a forma feminina. A mais bizarra para mim é a do... No caso é do doutor, né? Que em francês é docteur, e pronto, né? A gente bota o E na frente porque a gente é subversivo, mas ele não existe ainda. Está em processo, tá? Isso na academia francesa está num processo e tal. Mas é uma mulher que vai te atender, ela é uma médica, mas você fala que é le docteur e fala o nome da fulana. É muito maluco. Nem professora não tem. O professeur, para os dois. Isso também começa a se modificar. Então, eu responderia que sim, que tem aqui algum traço, sim, machista, assim como as instituições humanas. Se as instituições humanas têm a marca da sua sociedade, uma sociedade machista pode reproduzir nos seus usos linguísticos o machismo. Pergunta. Jorge perguntou, existe bacharel em letras português? O que ele faz? Acho que a gente comentou bastante sobre isso, né? Ele existe. Ele faz... ele atua em todas as outras áreas que nós comentamos, que não são as voltadas à sala de aula, né? Então, ele pesquisa, ele trabalha com revisão, ele trabalha com tradução, com editoração, assessorias, né? Ele vai para esse lado. É que a gente não tem a profissão de pesquisador nesse país, aí fica logo a minha crítica, né? O pesquisador, ele é um professor que também pesquisa. Na prática é isso, né? Você não tem um pesquisador, um linguista avulso que eu digo, ele trabalha na universidade, mas ele não dá aula, ou ele trabalha em institutos específicos. Isso não é muito comum no país na área de letras. Existe em outras áreas, né? Você tem
pesquisadores de outras áreas que trabalham, né, em empresas que contratam para fazer essas pesquisas. Com linguista é pouco, com o estudioso de literatura é muito raro, né? No máximo uma consultoria ou outra. Mas isso, como eu disse, o licenciado faz também. Mas o bacharel vai ficar nessa área, ele não vai dar aula, essa é a única diferença Normalmente o pessoal tende a fazer as duas, né? Assim, quem pensa em fazer bacharelado pensa depois em complementar o seu curso, né, sua formação, e fazer a licenciatura, ou vice-versa, tá fazendo licenciatura e se tem o tempo hábil para fazer o bacharelado, justamente para ter uma complementação, justamente ter algumas disciplinas que um faz e o outro não faria, né? Mas o restante a Ju já comentou, essa questão de não termos a área de pesquisa valorizada no nosso país e, consequentemente, as pessoas tendem a fazer a licenciatura só para abrir mais uma possibilidade ou algumas possibilidades de área de mercado. Legal. Pergunta. Amado perguntou. Falem mais sobre as diferenças culturais na linguagem e gramática pura. Gramática pura, eu estou pensando aqui que a pessoa quis dizer a norma culta, né? Já que estabeleceu a questão de diversidade linguística, né? Acho que é interessante a gente perceber, a gente falou em alguns momentos sobre isso, a questão das variantes linguísticas, por exemplo, um país como o nosso, as pessoas tendem a pensar que um país grande, a tendência é ter realmente várias regiões com aspectos linguísticos diferentes, mas esse não é um fator determinante. Você pode pegar a Itália ou a França, que são países bem menores que o Brasil, que tem uma questão de dialetos e variantes linguísticas imensa. Você pega a Espanha, que tem 4 línguas, em cada região, uma língua oficial, né? O catalão, por exemplo, que muita gente ouve falar. Enfim, a questão da língua em si sempre apresenta essas nuances, né, essas diferenciações. E num país como o nosso, a gente tem até uma unidade linguística muito interessante, porque é um país muito grande, mantém a língua portuguesa como norte, sem dificuldades, não apresentamos dialetos, até por causa de questões históricas, né, da força de Portugal enquanto metrópole, para manter a unidade estrutural do país depois do Império, para continuar essa manutenção. O que a gente tem são as variantes, que a gente nota, por exemplo, essas generalizações, né, do Nordeste, tem uma língua, e na verdade cada estado tem suas peculiaridades linguísticas, mas são palavras, expressões, né? Mas isso remarca a importância da cultura, né? A marca das influências diversas que cada região teve, e isso torna a língua muito mais rica, né? Ela torna a nossa questão cultural muito mais ampla. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar. E hoje a gente ouve uma expressão muito comum de preconceito linguístico, e o preconceito linguístico é justamente você querer demarcar ou estereotipizar pessoas ou regiões para tentar impor você superior ao outro. E, na verdade, isso é muito ruim enquanto verificação de sociedade, porque nós estamos no mesmo país, com a mesma língua, com algumas diferenciações, e a linguagem é um elemento de riqueza, e não para tornar alguém melhor ou pior. Eu acho que a questão é valorizar mais, e não criar essas diferenciações que comumente a gente vê em alguns períodos específicos, como eleições, ou questões de diferenciação socioeconômica, enfim, tem diversas situações que a gente observa a tentativa de menosprezar ou inferiorizar alguém pela maneira como ela fala. Até mesmo no uso da norma culta. A gente observa que tem pessoas que tentam se impor pelo uso de uma norma culta, linguística gramatical, e menosprezar alguém que não fala esse português culto, o que também não é algo verificável ou que deva se dar relevância, porque, na verdade, a pessoa quer se impor e, na verdade, não está compreendendo o outro, que seria diferente dele, e todos nós estamos na mesma sociedade. Então, qualquer diferenciação para tentar excluir alguém, acho que é totalmente reprovável. A diferença ela não pode ser negativa, né? Ela tá aí para somar, né? Exatamente.
E eu acredito, assim, né, como existem todas essas variedades, uma, em geral, é escolhida como a de maior prestígio e é um contínuo, né? Essa aqui é menos, essa aqui é menos, essa aqui é menos. Aí tem uma variedade que é aquela que está atrás de tudo, que todo mundo despreza. Quando a gente vai observar quem são os falantes de cada uma dessas variedades, a gente percebe que não são fatores linguísticos intrínsecos, né, que levam a dizer que essa variedade é melhor ou mais bonita do que aquela, mas são fatores sociais, políticos, ideológicos, etc. Então, na prática, quando a gente fala em preconceito linguístico, a gente está dizendo que eu pego a minha variedade em relação à do outro e digo que a minha é superior à dela, mas isso não é um fato comprovável linguisticamente. Do ponto de vista linguístico, elas não têm grau de superioridade, não existe uma melhor do que a outra, uma inferior à outra. O que existe são maneiras distintas de produzir o mesmo fato linguístico, de comunicar aquilo, né? Seja em questões fonéticas, né, como a gente comentou, de modos de pronúncia, seja inclusive em estruturação, às vezes pequenas, mas muda um pouco a estruturação da frase. E tudo isso responde a regras interiores da língua, tanto quanto a outra. E aí o demérito, né, o estigma que a gente coloca sobre essa variedade é social, é político, é ideológico, não é linguístico, no fim das contas. Né? Uhum. E a gente tem que combater isso, sim. Não é naquela lógica meio midiática que aparece hoje de dizer, olha, tá vendo, Yuri e a Juliana disseram que nessa língua qualquer coisa que falar tá certo, que é um vale tudo. Não é nesse sentido. Até porque a língua tem seus próprios mecanismos e há coisas que se eu disser, não importa de que modo, mas que se eu disser meninos ou chegaram, a gente sabe que não tem condições na minha língua. Os meninos chegaram. Talvez os meninos chegaram, talvez os meninos, mas meninos, isso nunca vai acontecer. Então, por mais que haja variações ali, a língua tem os seus mecanismos de contenção. Ela também não é essa torre de Babel toda. E dentro disso, a gente não tem como a gente dizer que uma é superior à outra. Se elas estiverem seguindo a regularidade de alguma maneira, elas devem ser respeitadas. E de todo modo, como o Yuri falou, desrespeitar o outro ou se impor por qualquer coisa que seja, por qualquer distinção que você tenha, tem que ser reprovados. Pergunta. Elisa perguntou, vocês só estudam gramática, estudam literatura, tem graduação só de literatura ou não? A gente não estuda só gramática. A questão a gramática a gente não estuda, a gramática, a gente estuda os mecanismos, a gente comentou. Literatura, do que eu conheço de universidades, em todas as universidades é sempre uma linha muito forte, tem muitas disciplinas, muitas áreas de estudo. A gente estuda a área de linguística, que a gente vai ter várias vertentes para compreender como que a linguagem atua socialmente, como que a linguagem é utilizada, como que surgiu a formatação, as ideias, até a percepção de palavras, né? Por que uma palavra em uma língua tem uma formatação e em outra é outra formatação, como é que elas se conectam na tradução. A gente estuda, dependendo da área de formação, se for o curso específico de tradução ou dentro do curso, algo dentro dessa percepção de trabalho e de estudo. A gente tem o estudo, para quem vai para a licenciatura, as metodologias de ensino, aprendizagem, áreas pedagógicas. O curso de letras é muito amplo, porque você vai para a área de filosofia, sociologia, história. Você tem disciplinas que trabalham com a área de psicologia, dialogam com a psicologia. Então, assim, a gramática, que muita gente pensa, não aparece, só que a gente vai para a área de humanidades de uma forma muito ampla. E até, por exemplo, você pega a Juliana que mencionou, né, o estudo de fotografia com literatura. Olha que riqueza de conhecimento que o curso te possibilita, né, de aprofundar em uma determinada correlação de interartes ou interdisciplinas, né, interconhecimentos.
Então, o curso de letras é muito amplo no que você vai estudar durante a sua formação na graduação. Quando você vai para pós-graduação, esse campo amplia, porque a gente pensa em especificar, e não. Na verdade, você começa a estudar, por exemplo, a área que a Juliana mencionou, de fotografia e literatura. Eu trabalho literatura latino-americana, então, na verdade, minha relação é de autores com autores, né, de saberes e saberes, como que alguém do México, da Argentina, do Brasil vão pensar em algo semelhante, mesmo estando em países tão distintos, culturalmente, socialmente. Então a gente tem, assim, talvez o infinito seja o limite, porque não tem limite. A gente estuda bastante literatura também, né? A teoria literária, crítica literária, no nosso caso a literatura brasileira, a literatura portuguesa. Um pouquinho de literatura portuguesa a gente sempre acaba tendo. A gente tem a oportunidade, se quisermos, de estudar em literaturas estrangeiras, né? Mas também depende muito da faculdade. Ela também perguntou se existe algum curso específico sobre, né, literatura. Eu posso estar enganada, eu não sei, depende, eu acho que de faculdade, mas eu já vi isso em algum lugar, graduação em estudos literários. Tá? Eu não sei se foi na USP, mas assim, na UNB não existe. Eu vi uma pós-graduação em estudos literários, mas muito específico, sabe? Pós-graduação eu sei que existe. Pós-graduação tem bastante. Eu tenho uma sensação assim, de já ter visto alguma vez em algum lugar, sabe aquela coisa? Mas eu posso estar equivocada, né? Não é o mais natural. O natural é que a gente tenha a formação em letras amplo, né? E ainda tem as línguas estrangeiras, né? Que a gente também pode ter contato. E como você está no curso de letras, mesmo que você faça graduação em português, a ideia é que você está ali no curso, então você tem a possibilidade de pegar uma disciplina extra na área de língua estrangeira, inglês, ainda mais a UNB, que tem tantas línguas possíveis, e que você complementa a sua carga horária de disciplinas, né, de créditos extras que você tem que ter. Então, você vai aprender uma nova língua e ainda ter a concretização ali dos créditos que você precisa. A UNB exige que a gente tenha pelo menos 8 créditos em língua estrangeira, se eu não me engano. São 8. E aí, assim, as graduações são aquelas que eu citei, né? De letras, mas para a aula, assim, de língua estrangeira, para os 8 créditos, tem uma porrada. Tem, além das óbvias, né? Tem o italiano, tem grego, o alemão, tem muita coisa para 8 créditos. Tem mandarim. É uma coisa incrível. Essa é a melhor parte. Que a gente estuda as línguas estrangeiras tudo de graça. Não é, Yuri? Eu vi que tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro um curso de Letras, Português e Literaturas. Eu sabia que eu não tinha ficado doida. Mas eu não sei se foi nela que eu tinha visto, não, Guilherme. Eu acho que foi em outro lugar, mas eles copiaram a ideia. Pergunta. Bárbara Luiza perguntou: você prefere perder a amizade corrigindo alguém ou deixa passar? Ixi, essa aí é boa, hein? Olha, eu sou um tipo de pessoa, assim, particularmente, que se eu não estou dentro de uma sala de aula, se você não me pediu, eu não espero que eu vá te corrigir nada, assim, não, eu acho que não cabe, eu acho que não é bem essa a dinâmica. A não ser que seja uma coisa assim que eu fale, minha mãe amada, as pessoas vão zombar, porque a questão é essa, né? Não sou eu, é o outro. O outro te zombar, o outro dizer que você... Como esses preconceitos que a gente dizia, né? Diminuírem o seu conhecimento, e eu que te conheço, que gosto de você, que sou seu amigo, não quero que haja isso, o máximo que eu vou fazer é depois te chamar e falar, isso aqui a gente diz assim. De resto... Olha, não perco meu tempo, assim, nem ficar prestando atenção. Acho que não vale a pena. Pelo menos para mim. Eu fico com a amizade. Deixo a correção de lado. Eu também não... Saiu do âmbito escolar, eu não sou aquele que corrige, não. Agora, vou trazer aqui uma reflexão muito importante, porque quando eu estava solteiro... várias garotas falavam assim, professor de português, nossa, vou começar a tomar cuidado com o jeito que eu falo.
E aí, é a mesma frase, quase sempre. Isso irrita muito, porque você não vai sair corrigindo todo mundo na rua, no bar, na boate. Já pensou eu sair corrigindo? Óbvio, se no primeiro encontro a pessoa falar a palavra menos ou falar seja, essa pessoa eu vou excluir, vou ao banheiro e vou embora. Tá? São as únicas duas situações que eu excluiria alguém. Tá? Fica aqui. Vocês estão vendo, né? Isso aí ele está dizendo agora porque, pela fala dele, eu deduzi que ele não está mais solteiro. Porque na época que ele estava, ele não ligava para isso, não. Ele... Ligava. Olha, não, mas é porque não apareceu também, tá? Mas surgiram outras situações que não cabe falar aqui. Apareceu uma moça bolsominion, aí eu tive que evitá-la. Mas tirando esse caso, que eu descobri só depois, eu fiquei com medo. Aí o que acontece? Mas linguisticamente falando... Tô preferindo o menos. Pode estar com a gramática embaixo do braço, né? Não, assim, as pessoas acham que a gente anda com a gramática embaixo do banco do carro, que a gente sai com um caderninho assim, anotando, opa, falou isso? Vou te riscar do meu caderninho. Não é assim. A sala de aula, a gente tem uma obrigação enquanto profissão, é como se fosse aquela questão, você está ali para ensinar. Então, não é sair corrigindo a torta direita, mas ensinar as regras, ensinar os modelos. Aí a pessoa, às vezes, fala para você, vou no banheiro, você vai, em vez de falar assim, não é assim que fala, você fala assim, tudo bem, pode ir ao banheiro. Você fala corretamente, a pessoa, às vezes, assimila. Mas a língua do dia a dia, ela não tem essa obrigatoriedade de estar com a norma culta. Como a gente falou, a norma culta foi uma convenção. Alguém falou, essa é a regra. Então eu vou fazer vestibular, eu preciso saber a norma culta. Eu vou na mesa do bar com meus amigos, a norma culta existe, mas quem falar, falou, quem não falou, tudo bem. Segue bebendo, segue a vida. Então, às vezes, as pessoas são muito apegadas, acham, criam os estereótipos. Se é de português, você corrige. Corrijo, mas na sala, uma prova, não o dia a dia das pessoas. Eu costumo falar com os meus alunos, né, que a língua é como um guarda-roupas. Eu vou lá e escolho que roupa que eu vou usar, dependendo do contexto, né, dependendo da circunstância. Fatalmente, né, Yuri, a gente fala um pouco diferente das pessoas, eu sei disso. Eu tenho consciência, eu faço autocrítica, mas a gente tem vergonha na cara. Quando eu estou falando na sala, estou dando uma aula, estou dando uma palestra, estou conversando com um amigo, estou numa boate, não é a mesma pessoa, não é o mesmo modo de falar. Porque senão acontece esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que, dependendo da forma como eu falo, o aluno vai olhar e vai falar, gente, não vou respeitar essa professora não tem cabimento. Mas dependendo do jeito que eu falo na mesa do bar, as pessoas vão embora. Então tem que dosar, a coisa não é assim desmedida, não. Não existe o modelo correto de uso, existe a maneira mais adequada dependendo do contexto que a gente está usando, que a gente precisa, né? Pergunta. Luciano perguntou, existe desafio de soletrar na faculdade? Deveria ter, mas não tem. Soletrando tinha que vir lá no 6º ano. Mas enfim, foi boa a pergunta. É porque tudo que aparece na televisão tem que estar no curso, né? Foi nostálgico. Então apareceu soletrando, que curso que associa letras, tá certo. Mas infelizmente não tem. Não que eu saiba, quem sabe num trote, né, Yuri? Às vezes eu acho que seria uma boa ideia de trote. Um trote com soletrando. Vou soltar essa ideia aí pro pessoal, viu? Então agora a gente vai para aquele bloco que é o Recomenda da Profissa. O que vocês teriam de indicações de livros, séries que inspiram vocês ou que possa servir de referência para quem quiser se familiarizar mais com essa área? Um filme que eu acho que é bem legal e que, não vou dizer que me inspirou, do ponto de vista assim, eu sou professor hoje por causa desse filme, mas eu acho que ele criou um significado muito importante para mim, foi Sociedade dos Poetas Mortos. Então, é um filme que a ação do professor, ela vai além do conhecimento. E eu acho que é algo que a gente aprende muito com a profissão, independentemente da área que você atua como professor, que é esse ir além só do conteúdo e passar a criar significados e criar relações para tornar aquilo algo mais significativo. Então,
uma primeira sugestão ou indicação seria esse filme, que eu acho que ele vai fazer diferença para quem assistir, com certeza. Não só pela qualidade, mas pelo conteúdo. E esse filme, assim, na minha percepção, ele também mexe muito com a questão da arte, né? A literatura e as formas de arte, né? O impacto que elas têm na forma de representação do indivíduo, na forma de se compreender, de se relacionar com o mundo. Eu também sou bastante fã desse filme aí. Realmente foi uma boa pedida a sua. Tem que pensar aqui. Outro filme que eu poderia recomendar, filme ou série? O livro. Gramática Celso Cunha. Não, tô brincando. Mas se você tiver precisando de uma gramática, vá para do Celso Cunha. Eu acho que é bom recomendar. Agora, uma série que eu também acho que é interessante, que trabalha muito com a figura do professor, mas não é o de letras, mas é o professor, né? É uma das atuações nossas. É aquela série Merli, desculpa. Que tem ali um professor, no caso é de filosofia, só que mostra a atuação de um professor, que interage com a turma, tem que agir de uma determinada maneira, que eu acho que sintetiza o que é ser professor. É uma série Netflix que tem a ver com essa atuação. Tem um filme também, assim, relativamente antigo, acho que a gente deve ter assistido por volta na graduação, que é aquele Escritores da Liberdade, né? Que é um filme bem interessante, fala também da atuação do professor de português, e trabalha com uma questão assim que eu acho que é um dos pontos, talvez um dos mais complexos e difíceis da profissão de professor de português, mas também mais prazerosas, ou mais, enfim, que dão mais satisfação, que é a do aproximar-se do estudante através da escrita, porque o processo de escrita é um processo muito complexo, que demanda muito do aprendizado, mas principalmente que a gente tem que se expor muito para ser capaz de escrever, né? De escrever para o outro. A gente se expõe quando fala, mas quando a gente escreve, então, parece que o nosso íntimo pode ser colocado ali. E esse filme é bem interessante, porque ele vai problematizar, né, uma situação de uma escola periférica e todos os problemas e conflitos sociais, econômicos, por quais aquela turma passa, enfim. E através da escrita, a professora vai se apropriando da história de vida daqueles indivíduos, né? Então, escrever é um pouco marcar, registrar a nossa existência no mundo e ter voz, né, para aquelas pessoas que realmente não têm o direito de voz. Então, acho que é um filme interessante também desse ponto de vista. Essa parte da escrita, né, da valorização da escrita, tem um filme chamado Encontrando Forrester, que trabalha com essa questão também de um jovem promissor dentro da ideia de escrita, só que ele tem uma realidade social debilitada, né, economicamente, só que o professor passa a acreditar naquele aluno e ele é um escritor de um livro que foi de muito sucesso no passado, mas ele não seguiu na profissão. E ele é um professor da área de literatura que reconhece no outro a qualidade, né, a questão de incentivar. Então, tem tanto a ver com a área nossa, de letras, e também com a ideia do incentivo, né? O que um professor pode fazer também para mudar, às vezes, a realidade de um aluno, que às vezes está desacreditado. A transformação, né? A transformação, exatamente. Sobre escritores, né? Sobre literatura, escritores, eu me lembro de um filme, acho que se chama Desejo e Reparação, que é de uma escritora, né? Bom, também não posso ficar dando muito spoiler, né? Mas você percebe pelo filme que aquela é a história que ela está escrevendo, né? Do processo dela, da vida dela, e ela se transformando em escritora. Eu acho que essa coisa da vida dos escritores é sempre interessante. E também me lembro de um que é do Woody Allen, aquele Meia-Noite em Paris. Isso, é o Woody Allen.
e ele vai, o rapaz tem esse devaneio aí à noite, essa coisa meio estranha, que ele vai para a década de 1920, vai encontrar aquela galera mais bacana ali na Paris da Belle Époque, aquela coisa, e o Hemingway, e todo... Aí não é só o escritor, né, mas os escritores e o pessoal da pintura, e o Picasso, e aquela coisa maravilhosa, né, que eu acho que é bem interessante. É muito bom esse filme. Legal. Assim, e é difícil a gente, por exemplo, pegar livros, assim, autores, vai variar muito de cada um de nós, as predileções, mas eu acho que a leitura, em geral, ela ajuda muito para uma pessoa que for para a nossa área, né? Gostar de ler é um caminho para qualquer um. Mas para o curso de letras, você ou gosta, porque você vai ler muito durante o curso. É algo que digamos, pode ser visto como uma exigência. Você gostar de ler e ter que interpretar, como tem muita literatura, vai ter muito, assim, literatura brasileira, para quem for para a área de português, para quem vai para a área de inglês, não só saber a língua inglesa, mas literatura norte-americana e inglesa, você vai ter muito contato com essas literaturas. As de outros países falando de inglês vai ser menos recorrente. Se for para a área de espanhol, literatura da América Latina, principalmente Argentina e México, vão ser duas referências, fora a Espanha, obviamente. Então, assim, a literatura ela tem uma vastidão e qualidade de escritores assim fantástica. E é isso que fascina muita gente acabar enveredando para os estudos e mesmo para o prazer por ler, né, escritores os mais diversos. Enquanto experiência pessoal, um escritor que abriu caminhos para mim foi Fernando Pessoa. E lá, quando eu estava no 8º ano, a minha professora passou uma atividade, sugeriu o livro, e um menino de 13 anos lendo Fernando Pessoa e falar assim, cara, gostei, é algo assim, diferente, porque não é o comum, mas foi um escritor que abriu portas para mim. Eu acho que cada um acaba encontrando um escritor que abre as portas da leitura, né, diferenciado. E detalhe, Fernando Pessoa é poesia, nem todo mundo gosta de poesia, então assim, a gente sabe que gosto é pessoal, mas ler é essencial. Você começa ali com o quadrinho e segue, e vai lendo outros textos, contos, romances, poemas e assim por diante. Acho que a gente pode partir dessa ideia de leitura diversificada. E, obviamente, cada um vai ter seu autor predileto. Então, a pessoa ainda é um dos meus prediletos. Ele não deixou o posto. Estou de comum acordo, assino embaixo e eu estimulo constantemente, né, os meus alunos, né, que serão professores de português, a pensar que o mundo da literatura é tão vasto que tem lugar para todo mundo, a gente não tem nenhuma obrigação, inclusive por sermos professores de português, muitas vezes as pessoas acham que a gente já leu tudo, que a gente já sabe tudo e que a gente gosta de tudo do planeta. Não temos essa obrigação, que a gente tem que valorizar, inclusive as formas de leitura que não são canônicas, que estão fora desse meio, que a academia ela é muito fechada, sim, ela também tem seus mecanismos próprios, e que os nossos estudantes estão aí lendo o mundo e em outras formas de leitura cada vez mais variadas. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Cada um vai encontrar. Não é possível que numa vastidão dessa você não encontre alguma coisa. Se você não encontrou é porque você não procurou assim a fundo ainda. Para mim, eu sempre fui muito né, aficionada pela linguagem, especificamente. Então, quanto mais engenhosa a linguagem parecesse para mim no romance, na poesia, isso me chamava muito a atenção. Eu vou me lembrar assim por alto dos primeiros livros que eu li, me lembro alguma coisa
quinta série, aquela coisa mais ainda Marcante. infanto-juvenil, mas que me chamava muita atenção. Eu me lembro ali por volta da sétima série, então, seu oitavo ano como você, eu me lembro de ter lido o José de Alencar, que para mim hoje não é grande coisa, mas a linguagem de Iracema, a sonoridade, aquela coisa, foi muito revolucionário dentro de mim. Eu percebi que a língua podia ser usada de outros modos, então isso foi muito apaixonante. Agora, quem determinou os rumos da minha vida na literatura foi Guimarães Rosa. Eu não tenho como mentir que a construção vocabular genial e de um grandíssimo universo que é Grande Sertão Veredas, aí realmente me desestabilizou por completo. E eu tenho um poeta favorito, que é o Manuel Bandeira. Então tivemos todas essas recomendações aí, que são sempre muito bacanas. Mas agora, falem para os ouvintes, como é que o pessoal faz para encontrar vocês aí pelas interwebs? Bom, no meu caso é bem simples. Você digita Yuri Augustus, Y-U-R-I, tudo com U, A-U-G-U-S-T-U-S. Você me encontra no Instagram, principalmente, que é onde eu coloco ali, nos últimos tempos, algumas postagens no IGTV com comentários sobre filmes, e a partir da semana de setembro, da primeira semana de setembro, terei temas de atualidades para a galera que for querer saber algo mais detalhado sobre determinados assuntos, ou ainda para a redação Enem e outros assuntos afins, né, de vestibulares. Então, meu contato é bem tranquilo ali pelo Instagram. Agora, acho que fica melhor só esse contato mesmo. Os demais dependem da intimidade. Eu tô brincando, assim. Só... Eu sou menos tecnológica, assim, mas eu tenho um Instagram, eu não vou dizer que eu não tenho, senão eu estarei mentindo, mas ele é um Instagram assim, muito restrito. Eu criei ele há pouco tempo, alguns meses, por motivos profissionais, que não são de divulgação de nada. É porque eu estou estudando com uma aluna, né? Ela faz iniciação científica, a gente está estudando os instapoemas. Isso existe, tá? Só para avisar vocês, é um outro ramo aí de estudo. A gente está estudando sobre uma instapoeta, né? Uma poetisa contemporânea que tem feito seus poemas já direto na plataforma e tal, e aí eu fui lá e criei. Ele é bem genérico, neutro, ninguém sabe da existência dele, não vou ficar falando dele, mas é obviamente que é a Juliana Mantovani, e eu só sigo a poetisa e a minha aluna, tá? Então, para não dizer que eu não tenho, na verdade eu usei foi como subterfúgio, como desculpa para falar do Insta Poema, que eu acho que é algo que vale a pena aí também o ouvinte procurar, né? Há uma nova forma de expressão artística e poética. Diz qual é o arroba da poeta, então, para o pessoal poder olhar. O nome dela é Riane Leão, mas o arroba lá dela é @onde jaz meu coração. Jazz é jazz, tá? Onde jazz meu coração. É ela que a gente está estudando. É Riane Leão, o nome dela. Ela já tem livros publicados e tal, né? Ela começou pela plataforma do Instagram e hoje ela já está em livros. Ela é bastante conhecida atualmente no meio do Instagram. Eu tenho Facebook, que é só Juliana Mantovani, né? O Mantovani é Mantovani. Recentemente, o que eu fiz na semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma palestra. Eu acho que vale a pena deixar então o convite. Foi uma palestra a convite da Universidade de São Paulo, né, na USP, do Departamento de Tradução, como a gente estava falando. Eu falei nessa palestra sobre as relações entre literatura e fotografia, justamente. A palestra ficou intitulada Traduções e Empréstimos da Fotografia, a literatura na era fotográfica. Traduções e empréstimos da fotografia, a literatura na era fotográfica. Ela está no canal da USP, né? No canal da Faculdade de Letras e tudo mais lá da USP. Depois, não sei se eu posso passar para vocês o link, alguma coisa assim, mas pode ser que interesse, né, esse ramo de estudo interdisciplinar, né, essas trocas que essas duas artes têm
uma com a outra. Eu penso que em geral, é isso. Acho que são algumas formas aí de me encontrar. Galera, então, para participar conosco dos próximos episódios, é só acompanhar a gente pelo @falaprofissa no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail falaprofissa@gmail.com. Manda pra gente sugestão de profissão, suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco. Se você gostou do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar esse projeto, segue a gente no Spotify, no Instagram, como já foi falado, e no YouTube. Mesmo que você utilize algum agregador de conteúdo ou de podcast, corre pelo menos lá no iTunes e dá 5 estrelas pra gente. Eu escolhi um poema para trazer para vocês, para falar um pouco sobre a influência da poesia nas nossas vidas, que o Yuri tinha dito, né, que ela é um pouco menor, a gente vai mais para o lado da ficção, né, da prosa. Esse poema é do meu poeta favorito, Manuel Bandeira, e é uma homenagem ao Mateus. Vocês vão ver por quê, ou pelo menos uma homenagem para o local onde ele está, que mesmo não indo à praia, ele está melhor do que nós, né, eu imagino. Então, eu compartilho com vocês um poema que se chama Evocação do Recife. Em Evocação do Recife, a gente vai ter, assim, eu acho, um apanhado de tudo quanto foi coisa que nós falamos aqui. Tá? É um poema bem interessante. Bom, o poema a gente não fala dele, a gente lê. Então, Evocação do Recife, Manuel Bandeira. Recife, não a Veneza americana, não a Muralha dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da rua de Dona Aninha Viegas. Totonho Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam, coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longos da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio, outra contrariava, São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha a raiva de ser menino, porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os montes das ruas da minha infância. Rua do Sol, tenho medo que hoje se chame de Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde ia se fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capiberibe, lá longe o sertãozinho do Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça não ia no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Cheias, cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas cavalhadas, e eu me detei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capiberibe, Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com chale vistoso de pano da costa e o vendedor de rolete de cana e o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca, foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque é ele que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusitana. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que eu não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa do meu avô, nunca pensei que ele acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife bom, Recife brasileiro, como a casa do meu avô. É isso, esse é o Manuel Bandeira. E com essa, a gente se despede. Valeu, galera. Um forte abraço e tchau. Muito obrigada.